Em nome do povo de Campoerê, invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da 28ª sessão ordinária do primeiro período legislativo da 17ª legislatura, realizada neste dia 28 de agosto de 2025, às 18h10, na sede da Câmara Municipal. Solicito a leitura da Bíblia da vereadora Marilei Bernardi. Perdão, vereadora Rosalva Boligon. O homem que muitas vezes, repreendido, endurece a cerviz, será quebrantado, de repente, sem que haja cura. Quando os justos se engrandecem, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo suspira. Palavras do Senhor. Que assim seja. Muito bem. Está em discussão a pauta desta sessão. Não havendo discussão, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovada a pauta desta sessão. Solicito a leitura da ata da sessão anterior à diretora-geral Laura Trevisan. Ata da 27ª sessão ordinária do exercício de 2025. No dia 21 do mês de agosto de 2025, às 18h10, reuniram-se os senhores vereadores, sob a presidência da vereadora Suziane Teske, para os trabalhos para a qual foi convocada a presente sessão, para assim realizarem a 27ª sessão ordinária do primeiro período legislativo da 17ª legislatura, realizada na sede da Câmara de Vereadores de Campoerê. Iniciando os trabalhos, a senhora presidente cumprimentou os colegas vereadores e ao público presente. Em seguida, a senhora presidente solicitou à vereadora Marilei Bernardi para realizar a leitura da Bíblia. A presidente colocou em discussão a pauta da sessão, momento em que o vereador Cleverson Santos solicitou a retirada de sua indicação 074. A presidente colocou em votação a pauta da sessão, que foi aprovada por unanimidade de votos. Em seguida, a presidente solicitou a leitura da ata da sessão anterior à diretora Laura Trevisan. A ata foi colocada à disposição, discussão e votação, sendo aprovada em única votação por unanimidade de votos. Em seguida, a presidente solicitou à secretária da mesa diretora, vereadora Rosalva Boligon, para que procedesse com a leitura dos documentos oficiais. Requerimento número 029/2025, proponente vereador Alisson Alberton. Foi colocado à disposição, discussão e votação. Aprovado em única votação por unanimidade de votos. Requerimento número 30, proponente vereador Alisson Alberton. Foi colocado à disposição, discussão e votação. Aprovado em única votação por unanimidade de votos. Projeto de Lei 48, que conforme consta no artigo 53 do parágrafo 3º do Regimento Interno de Leis, o referido projeto de lei foi baixado para análise da Comissão de Constituição, Legislação e Redação, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira e Comissão de Serviços Públicos Municipais. Projeto de Resolução número 0303, que conforme consta no artigo 53, parágrafo 3º do Regimento Interno desta Casa de Leis, o referido projeto foi baixado para análise da Comissão de Constituição, Legislação e Redação e Comissão de Serviços Públicos Municipais. Projeto de Resolução número 004, que conforme consta no artigo 53, parágrafo 3º do Regimento Interno desta Casa de Leis, o referido projeto de lei foi baixado para análise da Comissão de Constituição, Legislação e Redação, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Segunda votação do projeto de lei 40. Foi colocado à disposição, discussão e votação, aprovado por 5 votos favoráveis e 3 votos contrários registrados pelos vereadores Alisson Alberton, Marcelo Bruneto e Cleverson Santos. Foi apreciado em segunda votação e aprovado por unanimidade de votos os seguintes projetos de lei: PL número 38, PL número 39, PL número 41, PL número 42, PL número 43, PL número 44, PL número 45 e PL número 46. Não havendo mais matéria, a senhora presidente convidou o Dr. Ivo Henk Júnior, assessor jurídico do Executivo Municipal, para fazer o uso da tribuna, a fim de realizar explanações referentes às obras do ginásio municipal do bairro São Francisco. Após a explanação, os vereadores realizaram perguntas. Os vereadores Marcelo Bruneto,
Alisson Alberton, Clebinho da Maia, Margarete Hermes Amaral, Rosalva Boligon, Marilei Bernardi e Valdir Venâncio Pereira retiraram a palavra. A presidente passou a palavra para o vereador Cleverson Santos, que cumprimentou a todos os presentes e também a quem acompanha as redes sociais. Agradeceu ao Dr. Ivo Ranque Júnior pelas explicações prestadas. Comentou sobre a forma como realiza seu trabalho na Câmara de Vereadores, relatou sobre as informações e documentações solicitadas referente à obra do ginásio do bairro São Francisco, apontou situações que poderão ser analisadas por meio da documentação recebida, comentou sobre o processo de licitação para a contratação da empresa responsável pela construção do ginásio e sobre a empresa vencedora. Ressaltou a falta de respostas aos requerimentos na legislatura anterior e mencionou a CPI instaurada na legislatura passada e destacou erros identificados na obra da creche CI Daniela durante a fiscalização realizada no local. Não havendo mais matéria, a presidente encerrou a presente sessão e convocou os senhores vereadores e vereadoras para a 28ª sessão ordinária, a ser realizada no dia 28 de agosto de 2025, às 18h10, na sede da Câmara de Vereadores. Está em discussão a ata da sessão anterior. Não havendo discussão, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovada a ata da sessão anterior. Solicito nesse momento a leitura do parecer da Comissão de Constituição, Legislação e Redação pela vereadora Margarete Hermes do Amaral, presidente da comissão. Ata número 017/2025. Aos 27 dias do mês de agosto de 2025, reuniram-se os membros da Comissão de Constituição, Legislação e Redação para análise e parecer dos seguintes projetos de lei. Projeto de lei número 47, de 15 de agosto de 2025, que autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito do BRDE. PL número 48, de 19 de agosto de 2025, que altera dispositivo da lei número 2.471/2023 e dá outras providências. Projeto de resolução número 004/2025, de 21 de agosto de 2025, que altera a resolução número 003/2025, de 24 de fevereiro de 2025, para acrescentar o capítulo 4º da ajuda de custo do título 2º e da outras providências. Projeto de resolução 003 de 2025, de 21 de agosto de 2025, que dispõe sobre a criação da Procuradoria Especial da Mulher no âmbito da Câmara de Vereadores de Campo Herê e da outras providências. Após a análise dos referidos projetos, esta comissão decidiu que estão aptos a ir à plenária e votação. Sem mais nada a tratar, insere-se a presente ata assinado por todos os membros da comissão. Margarete Hermes Amaral, Clebinho da Maia e Alisson Alberton. Solicito nesse momento a leitura do parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira pelo presidente da comissão, vereador Alisson Alberton. Ata número 17/2025. Aos 27 dias do mês de agosto de 2025, reuniram-se na Câmara de Vereadores os membros da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira para análise e parecer dos seguintes projetos. Projeto de Lei 47/2025, que autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito com o BRDE, Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, e dá outras providências. PL 48/2025, que altera o dispositivo de lei número 2471/23 e dá outras providências. E projeto de resolução número 004/2025, de 21 de agosto de 2025, que altera a resolução número 003/2025, de 24 de fevereiro de 2025, para acrescentar o capítulo 4 da ajuda de custo do título 2 e da outras providências. Após análise dos projetos referidos, os membros das comissões decidiram que os mesmos estão aptos a ir a plenário e votação. Sem mais para o momento, encerramos a presente ata, que passa a ser assinado pelos seus membros: Marilei Bernardi, Alisson Alberton, Clebinho da Maia e Marcelo Bruneto. Solicito nesse momento a leitura do parecer da Comissão de Serviços Públicos Municipais pelo vereador Clebinho da Maia, presidente da comissão. Ata 02/2025. Aos 27 dias do mês de agosto de 2025, reúne-se os membros da Comissão de Serviços Públicos Municipais para análise e parecer do projeto de lei
número 48/2025, de 19 de agosto de 2025, que altera o dispositivo de lei número 2471, de 2023, e da outras providências. Após análise, os membros dessa comissão decidiram pela viabilidade de votação em plenário do mesmo. Sem mais a tratar, a ata vai assinada por todos os membros. Ata número 13 de 2025. Aos 27 dias do mês de agosto de 2025, reuniu-se os membros desta comissão para análise e parecer do projeto de resolução número 003 de 2025, da Câmara Municipal de Vereadores, projeto que dispõe sobre a criação da Procuradoria Especial da Mulher no âmbito da Câmara Municipal de Vereadores de Campo-Herê e da outras providências. Após análise do referido projeto, os membros decidiram pela viabilidade de encaminhar para votação em plenário. Sem mais para tratar, todos os presentes assinam a ata. Obrigado, vereador Clebinho. Solicito, então, neste momento, a leitura dos documentos oficiais da secretária da mesa, diretora, vereadora Rosalva Boligon. Ofício 36/2025, presidente municipal da Câmara Municipal de Vereadores de Campo-Herê, excelentíssima Suziane Teske e demais vereadores. Ao cumprimentá-la cordialmente, venho através do presente convidar Vossa Excelência e todos os demais vereadores para prestigiar o casamento coletivo no dia 5 de setembro, às 14 horas, no centro de eventos do nosso município. Sendo que tínhamos para o momento, elevamos nossos votos de elevada estima e consideração, atenciosamente Gilberto Alves do Amaral, secretário municipal da Assistência Social. O Clube de Idosos do São Brás, Campo-Herê, juntamente com o Clube de Mães, tem a honra de convidar seu clube e o público em geral para participar de um churrasco com matinê com o Grupo Porto Serrano, a realizar-se no dia 31 de agosto de 2025. Venha celebrar conosco com a seguinte programação. Às 10h30, a recepção dos clubes. Meio-dia, churrasco com saladas e bebidas em geral. Tarde, diversão garantida com o Grupo Porto Serranos. Reservas de carne com a Preta e com o seu Grimoaldo. O clube se compromete em devolver a visita atenciosamente. Presidente Grimoaldo Carlesse e Rosenilda de Medeiros, a Preta. Indicação número 74, 2025. O vereador que esta subscreve nos termos regimentais vigentes, com assento nesta Casa Legislativa, vem pelo presente solicitar desta presidência para que seja submetido à apreciação do plenário deste poder o termo da presente indicação, para que o Poder Executivo Municipal estude a viabilidade de construção de banheiros masculino e feminino na Praça da Memória e do Conhecimento, localizada ao lado da Delegacia da Polícia Civil. Justificativa. A presente indicação visa atender uma necessidade básica de infraestrutura para os frequentadores da Praça da Memória e do Conhecimento, que está em fase de construção. A instalação dos sanitários se faz necessária para oferecer melhores condições de uso e conforto à comunidade, além de garantir a acessibilidade e higiene do espaço público. Ressalta-se ainda que, por estar em fase de construção, este é o momento mais adequado para a execução da obra, visto que após a conclusão da praça, a realização de adaptações será mais difícil, onerosa e poderá causar transtornos aos usuários. Assim, a construção dos banheiros masculino e feminino durante a execução da obra é medida de planejamento, eficiência e respeito aos cidadãos que utilizarão o local. Diante da relevância do tema, solicito a atenção do Executivo para que sejam tomadas as devidas providências. Nestes termos, pede deferimento Cleverson dos Santos, vereador do PL. Está à disposição e discussão. Não havendo discussão, está em votação. Quem concorda, permaneça como está, os contrários se manifestem. Está aprovado em uma única votação por unanimidade de votos. Indicação número 75, 2025.
O vereador que esta subscreve nos termos regimentais vigentes com assento nesta Casa Legislativa, vem pelo presente solicitar desta presidência para que seja submetido à apreciação do plenário deste poder o termo da presente indicação ao Executivo Municipal por meio da Diretoria de Esportes que seja providenciado. Número 1. Policiamento ou seguranças particulares durante os jogos do Campeonato Municipal de Futsal, visando preservar a ordem, garantir a integridade física dos atletas, da arbitragem, dirigentes e torcedores, bem como evitar possíveis ocorrências de violência. 2. Instalação de persianas, cortinas ou similares nas janelas do ginásio, a fim de reduzir a entrada excessiva de luz natural durante os treinos e jogos diurnos, proporcionando melhor visibilidade e desempenho aos atletas. Justificativa. A realização de eventos esportivos demanda organização e principalmente segurança, tanto para os participantes quanto para o público. A presença de policiamento e seguranças auxilia na prevenção de conflitos e transmite maior tranquilidade a todos os envolvidos. Da mesma forma, a iluminação excessiva proveniente de janelas durante os treinos diurnos prejudica a visibilidade dos atletas, impactando no rendimento esportivo. A instalação das persianas ou recursos semelhantes é medida simples, de baixo custo e que resultará em significativa melhoria nas condições da prática esportiva. Nestes termos, pede deferimento Marcelo Bruneto, vereador do Republicanos. Muito bem, está à disposição e discussão. Não havendo discussão, está em votação. Quem concorda, permaneça como está, os contrários se manifestem. Está aprovado em uma única votação por unanimidade de votos. Mensagem número 054, de 22 de agosto de 2025. Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara de Vereadores, senhores vereadores, ao saudarmos os eminentes membros desta Casa de Leis, comunicamos o encaminhamento do anexo projeto de lei número 49/2025, que dispõe sobre a cessação de uso de bem público à Companhia Catarinense de Águas e Saneamento, a Casan. A Companhia Catarinense de Águas e Saneamento necessita de uma área de terras para a implantação de uma UGL, Unidade de Gerenciamento de Lodo, no município de Campoerê. A infraestrutura é necessária para o cumprimento das metas e obrigações previstas no marco do saneamento básico, Lei Federal número 14.206 de 2020. A parceria entre os entes públicos visa otimizar as despesas e prestação eficaz e eficiente dos serviços públicos. Diante do exposto, submetemos o referido projeto de lei à elevada apreciação de vossas excelências e solicitamos a sua decorrente aprovação. Gabinete da Prefeita Municipal, Rosane Bortoncello Moreira. Projeto de Lei número 49, de 22 de agosto, que dispõe sobre a cessação de uso do bem público à Companhia Catarinense de Águas e Saneamento, Casan, e da outras providências. A Câmara Municipal de Campoerê, Estado de Santa Catarina, aprovou e eu, Rosane Bortoncello Moreira, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a realizar cessão de uso de bem público a título gratuito à Companhia Catarinense de Águas e Saneamento, Casan, inscrita no CNPJ número 82.508.433.000117, situado na Rua Emílio Blum, número 83, na cidade de Florianópolis, de uma área de terras de 3.469 metros quadrados e 50 centímetros quadrados, situados na rodovia SC 16, quilômetro 3, Parque Faique, município de Campoerê, Santa Catarina, do imóvel constante na matrícula número 5.162 do Certificado Recebíveis Imobiliários de Campoerê, com área total de 145.200 metros quadrados, conforme limites de confrontações seguintes. Ao norte, por uma linha seca e reta do ponto 1 e ponto 2, com azimuth de 95 graus 01 minutos 51 segundos e distância de 34,42 metros. Confronta-se com uma área de terras objeto da matrícula 5.162, de propriedade do município de Campoerê.
Ao leste, por uma linha seca e reta, do ponto P2 ao ponto P3, com azimuth de 182 graus, 22 minutos e 3 segundos, e distância de 94,70 metros. Confronta-se com uma área de terras objeto de matrícula 5.162, de propriedade do município de Campo-Herê. Ao sul, por uma linha seca e reta, do ponto P3 ao ponto P4, com azimuth de 277 graus, 16 minutos e 59 segundos, distância de 41,81 metros. Confronta-se com uma área de terras objeto da matrícula 5.162, de propriedade também do município de Campo-Herê. A oeste, por duas linhas secas e retas, sendo uma do ponto P4 ao ponto P5, com azimuth de 11 graus, 2 minutos e 38 segundos, e distância de 23,23 metros, confrontando-se com uma área de terras objeto da matrícula 5162, de propriedade do município de Campo-Herê, e por outra linha seca e reta, do ponto P5 ao ponto P1, com azimuth de 4 graus, 6 minutos e 5 segundos e distância de 69,77 metros. Confronta-se com uma área de terras objeto da matrícula 5162 da propriedade do município de Campo-Herê. Parágrafo único. O imóvel cedido foi avaliado em R$ 131.961,60 pela Comissão de Avaliação Mobiliária e Imobiliária, nomeada pelo Decreto número 2.946 de 2023. Artigo 2º. O bem cedido terá por finalidade de implantação de uma UGL, uma unidade de gerenciamento de lodo, no município de Campo-Herê, Santa Catarina. Artigo 3º. A cessão de uso do bem público de que trata o artigo 1º desta lei terá validade até o término do convênio de cooperação para a gestão associada, ou o contrato de programa celebrado entre o município e o Estado de Santa Catarina, tendo como interveniente a Casan, para a prestação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no município de Campo-Herê, Santa Catarina. Parágrafo único. Em caso de rescisão do contrato mencionado, ou no captu, ou destinação diversa, ou de uso inadequado do imóvel, a cessação de uso de bem público será revogado de pleno direito pelo município. Artigo 4º. Revogam-se as disposições em contrário. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete da Prefeita Municipal, 22 de agosto, Rosane Bortoncello Moreira. Conforme consta no artigo 53, parágrafo 3º do Regimento Interno desta Casa de Leis, eu determino abaixo do referido projeto de lei para análise da Comissão de Constituição, Legislação e Redação e Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Mensagem número 55, de 22 de agosto de 2025. Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara de Vereadores, senhores vereadores, ao saudarmos os eminentes membros dessa Casa de Leis, comunicamos o encaminhamento do anexo projeto de lei número 50/2025, que autoriza o município a receber em doação imóvel que especifique e dá outras providências. Os imóveis recebidos em doação tratam-se de parte do reservado 2, com superfície de 9.906 metros quadrados, do bloco B, da Fazenda Saudades, nessa cidade e comarca de Campo-Herê, neste estado de Santa Catarina, matriculado sobre o número 7.742 do Certificado de Recebíveis Imobiliários de Campo-Herê, e parte do reservado número 2, com área superficial de 37.080 metros quadrados, do bloco B da Fazenda Saudades, no perímetro urbano desta cidade e comarca, matriculado sobre o número 2.888 dos Certificados de Recebíveis de Campo-Herê. O imóvel, ora doado, será para fins de implantação de um parque municipal. Diante do exposto, submetemos o referido projeto de lei à elevada apreciação de Vossas Excelências e solicitamos a sua decorrente aprovação. Gabinete da Prefeita Rosane Bortoncello Moreira. O projeto de lei, então, número 50, de 22 de agosto, que autoriza o município a receber em doação imóveis, que especifique e dá outras providências. A Câmara Municipal de Campo-Herê, Estado de Santa Catarina, aprovou e eu, Rosane Bortoncello Moreira, Prefeita Municipal, sanciono a seguinte lei.
Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a receber em doação de Adi Carlos Damo, inscrito no CPF número 195.949.399, dígito 53, casado com Lúcia Marlene Antonielli Damo, inscrita sobre o CPF número 578.832.111.53, parte do reservado 2 da Fazenda Saudades, nessa cidade e comarca de Campoerê, nesse estado de Santa Catarina, com as seguintes confrontações. Ao norte, com a parte do mesmo reservado número 2 de Pedro Damo, pela Estrada Geral Campoerê, a Anchieta. Ao sul, parte do mesmo lote reservado número 2 de Pedro Damo, por uma estrada sem nome. Ao leste, com uma outra parte do mesmo reservado número 2 de Teovino Damo. Ao oeste, com a rua sem nome, matriculado sobre o número 7.742, dos certificados de recebíveis imobiliários de Campoerê, e de Dulce Maria Damo Córdova, inscrita sobre o CPF 478.929.519.20, casada com João Manuel Amaral Córdova. Parte do reservado número 2, com área superficial de 37.080 metros quadrados, do bloco B da Fazenda Saudades, no perímetro urbano desta cidade e comarca, confrontando ao norte com a rua Coronel Bertazzo, ao sul com parte do mesmo reservado número 2 e com uma sanga sem nome, ao oeste com parte do mesmo reservado número 2 de Pedro Damo, ao leste com mais uma outra parte do mesmo reservado número 2, matriculado sobre o número 2.888 do certificado de recebíveis imobiliários de Campoerê. Parágrafo único. Da totalidade da área recebida em doação, fica reservado aos doadores uma área de 4.000 metros quadrados, constante das matrículas número 2.888 e 7.742, com os seguintes limites e confrontações. Norte, por uma linha seca e reta, confronta-se com uma distância de 40 metros lineares com a rua Coronel Bertazzo, de propriedade do município de Campoerê. Sul, por uma linha seca e reta, confronta-se com uma distância de 40 metros lineares com parte do mesmo leste. Leste, por uma linha seca e reta, confronta-se com uma distância de 100 metros lineares com parte do mesmo reservado número 2, objeto das matrículas 7.742 e 2.888, de propriedade de Adi Carlos Damo. Oeste, por uma linha seca e reta, confronta-se com uma distância de 100 metros lineares com a rua São Daniel Comboni, de propriedade do município de Campoerê. Artigo 2º. Os imóveis objetos da doação foram avaliados em R$ 4.228.740 pela Comissão de Avaliação Mobiliária e Imobiliária, nomeada pelo Decreto número 2.946, de 2023. Artigo 3º. O imóvel ora doado será para fins de implantação do Parque Municipal. Parágrafo único. A doação será revertida em caso não atendimento da finalidade prevista no caput no prazo de 3 anos. Artigo 4º. A instrumentalização da doação será pervectibilizada através de escritura pública, cujo as despesas com emolumentos ocorrerão por conta do município. Artigo 5º, revogam-se as disposições em contrário. Artigo 6º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação, 22 de agosto, Gabinete da Prefeita Municipal Rosane Bortoncello Moreira. Conforme consta no artigo 53, parágrafo 3º do Regimento Interno dessa Casa de Leis, eu determino a baixa do referido projeto de lei para análise da Comissão de Constituição, Legislação e Redação, Comissão de Agricultura e Preservação do Meio Ambiente e Comissão de Serviços Públicos Municipais. Mensagem 56, de 22 de agosto. Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara de Vereadores, senhores vereadores, ao saudarmos os eminentes membros dessa Casa de Leis, comunicamos o encaminhamento do anexo projeto de lei número 51, 2025,
que autoriza o Poder Executivo a concessão de direito real e concessão de uso de imóveis que especifica. A matéria tem como objeto a concessão de direito real de uso de imóveis para fins de implantação de empreendimentos industriais, visando a geração de emprego e renda. Diante do exposto, submetemos o referido projeto de lei elevado à apreciação de Vossas Excelências e solicitamos a sua decorrente aprovação. Gabinete da Prefeita Municipal, Rosane Bortoncello Moreira. O projeto de lei número 51, de 22 de agosto, autoriza o Poder Executivo a concessão de direito real e concessão de uso de imóveis que especifique e dá outras providências. A Câmara Municipal de Campoerê, Estado de Santa Catarina, aprovou e eu, Rosane Bortoncello Moreira, Prefeita Municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a conceder direito real de uso para fins de instalação de empreendimentos industriais os seguintes bens imóveis. Uma área de terras com 1.500 metros quadrados, constante da matrícula 6.502 do Registro de Imóveis da Comarca de Campoerê, com os seguintes limites e confrontações. Norte, por uma linha seca e reta, com uma distância de 50 metros lineares, confronta-se com parte do mesmo lote. 1A, remanescente. Sul, por uma linha seca e reta, com uma distância de 50 metros lineares, confronta-se com parte do mesmo lote 1A, remanescente. Leste, por uma linha seca e reta, com uma distância de 30 metros lineares, confronta-se com parte do mesmo lote 1A, remanescente. Oeste, por uma linha seca e reta, com uma distância de 30 metros lineares, confronta-se com a rua C. O imóvel foi avaliado em R$150 mil pela Comissão de Avaliação Mobiliária e Imobiliária nomeada pelo Decreto 2.946 de 2023. Uma área de terras de 1.270 metros quadrados, acrescido de um barracão com área de 250 metros quadrados, constante na matrícula 6.502 do Registro de Imóveis da Comarca de Campoerê, com os seguintes limites e confrontações. Ao norte, por uma linha seca e reta, com uma distância de 50 metros lineares, confronta-se com a parte do mesmo lote 1A remanescente. Sul, por uma linha seca e reta, com uma distância de 50,90 metros lineares, confronta-se com parte do mesmo lote 1A remanescente. Leste, por uma linha seca e reta, com uma distância de uma linha seca e reta, com uma distância de 26,30 metros lineares. Confronto número 98/2018. Artigo 3º. A posse do imóvel se reverterá imediatamente ao município, caso a concessionária encerre suas atividades antes do final do prazo previsto no artigo anterior, ou a qualquer momento se desviar a função do imóvel de sua finalidade contratual, aplicando neste caso as disposições previstas na Lei Complementar Municipal 098 de 2018. Artigo 4º. As benfeitorias porventura realizadas no imóvel pela concessionária incorporar-se-ão ao mesmo imóvel, sem qualquer espécie de direito, retenção ou indenização por elas. Artigo 5º. Os requisitos, qualificação dos licitantes, os direitos e obrigações das partes serão estabelecidos no edital de licitação, bem como no instrumento contratual, obedecendo à Lei Federal nº 14.133, de 2021, Decreto-Lei nº 271, de 1967, Lei Complementar Municipal 98, de 2018 e a legislação correlata. Artigo 6º. Fica o Poder Executivo autorizado a proceder à concessão de uso de bem público para fins de empreendimentos industriais o seguinte bem imóvel: um barracão industrial dividido em 2 salas com área de 94,10 metros quadrados, cada
constante no lote urbano número 3, da quadra número 41, com uma área total de 831 metros e 90 centímetros quadrados, matriculado sob o número 8.198. O imóvel foi avaliado em R$ 644.350,30 pela Comissão de Avaliação Mobiliária e Imobiliária, nomeada pelo Decreto 2.946. Parágrafo único. Aplicam-se à concessão de uso de bem público os prazos e condições previstas na presente lei, bem como previsto na Lei Complementar Municipal número 98 de 2018, exceto o direito de aquisição após a vigência da concessão. Artigo 7º. Revogam-se as disposições em contrário. Artigo 8º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Campo Herê, 22 de agosto. Rosane Bortoncello Moreira, Prefeita Municipal. Conforme consta no artigo 53, parágrafo 3º do Regimento Interno desta Casa de Leis, eu determino abaixo do referido projeto de lei para análise da Comissão de Constituição, Legislação e Redação e Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Mensagem número 57, de 25 de agosto de 2025. Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara de Vereadores, senhores vereadores. Cumprimentando-os cordialmente nos termos da Lei Orgânica Municipal, encaminho em caráter de urgência o projeto de lei número 52/2025, de 25 de agosto, que dispõe sobre a alteração da Lei Orçamentária Anual do ano de 2025, abre crédito suplementar e dá outras providências. O projeto de lei visa proceder à alteração no orçamento anual do exercício de 2025, eis que o mesmo visa abrir crédito suplementar para aquisição de veículo para o transporte escolar. Diante disso, submetemos à apreciação desta Casa Legislativa o projeto de lei em caráter de urgência. Atenciosamente, Rosane Bortoncello Moreira, Prefeita Municipal. Projeto de lei número 52, que dispõe sobre a alteração de lei orçamentária anual do ano de 2025, abre crédito suplementar e dá outras providências. A Prefeita Municipal de Campo Herê, Estado de Santa Catarina, faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito suplementar no valor de R$ 700 mil no orçamento da Prefeitura Municipal para o exercício de 2025, instituído pela Lei Municipal 2.546, de 25 de novembro de 2024. Da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo, manutenção do transporte escolar, aplicações diretas, no valor de R$ 150 mil, transferência Fundeb 30%. Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo, manutenção das atividades de ensino fundamental, aplicações diretas, R$ 240 mil, transferência Fundeb, complementação da União. Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo, manutenção do transporte escolar, aplicações diretas, R$ 310 mil, transferências do Fundeb, complementação da União. Artigo 2º. Para dar cobertura ao crédito adicional suplementar, no montante de R$ 700 mil, de que trata o artigo 1º, a utilização da anulação de dotação orçamentária abaixo discriminadas. Educação, Cultura e Turismo, manutenção das atividades do ensino fundamental, aplicações diretas R$ 150 mil, transferências Fundeb 30%. Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo, manutenção das atividades do ensino fundamental, aplicações diretas, R$ 150 mil, transferência Fundeb, complementação da União. Artigo 3º, revogam-se as disposições em contrário. Artigo 4º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete da Prefeita Municipal, 25 de agosto, Rosane Bortoncello Moreira. Conforme consta no artigo 53, parágrafo 3º do Regimento Interno dessa Casa de Leis, eu determino abaixo do referido projeto de lei para análise da Comissão de Constituição, Legislação e Redação, Comissão de Finanças, Orçamento, Fiscalização Financeira e Comissão de Educação. Mensagem 58, de 27 de agosto. Cumprimentando-os cordialmente nos termos da Lei Orgânica Municipal, encaminho em caráter de urgência o projeto de lei número 53, 2025,
que dispõe sobre a alteração da Lei Orçamentária Anual do ano de 2025, abre crédito suplementar e dá outras providências. O projeto de lei visa proceder à alteração no orçamento anual do exercício de 2025, eis que o mesmo visa abrir crédito suplementar destinado à manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação e merenda escolar. Diante disso, é que submetemos à apreciação desta Casa de Leis o projeto, em caráter de urgência e contando com o apoio dos nobres vereadores. Atenciosamente, Rosane Bortoncello Moreira. Projeto de Lei número 53, de 27 de agosto de 2025. Dispõe sobre a alteração da Lei Orçamentária Anual do ano de 2025, abre crédito suplementar e dá outras providências. A Prefeita Municipal de Camporê, Estado de Santa Catarina, faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito suplementar no valor de R$ 250 mil no orçamento da Prefeitura Municipal para o exercício de 2025, instituído pela Lei Municipal 2.546, de 25 de novembro de 2024. Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo, manutenção das atividades do ensino fundamental, aplicações diretas, R$ 100 mil, recursos ordinários. Secretaria Municipal de Educação, manutenção de educação infantil, aplicações diretas, R$ 100 mil, recursos ordinários. Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo, manutenção da merenda escolar, aplicação direta, R$ 50 mil, recursos ordinários livre. Artigo 2º. Para dar cobertura ao crédito adicional suplementar no montante de R$ 250 mil, de que trata o artigo 1º, a utilização da anulação da dotação orçamentária abaixo. Da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo, ampliação da rede física infantil, aplicações diretas, R$ 200 mil, recursos ordinários da educação. Encargos gerais do município, amortização da dívida em cargos, aplicações diretas, R$ 50 mil, recursos ordinários livres. Artigo 3º, revogam-se as disposições em contrário. Artigo 4º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete da Prefeita, 27 de agosto, Rosane Bortoncello Moreira. Conforme consta no artigo 53, parágrafo 3º do Regimento Interno desta Casa de Leis, eu determino abaixo do referido projeto de lei para análise da Comissão de Constituição, Legislação e Redação, Comissão de Finanças e Orçamento e Fiscalização Financeira e Comissão de Educação. Reapresentação e primeira votação do projeto de lei número 48 de 2025, que altera os dispositivos da lei número 2.471 de 2023 e dá outras providências. Está à disposição e discussão. Não havendo discussão, está em votação. Quem concorda, permaneça como está, os contrários se manifestem. Está aprovado em primeira votação por unanimidade de votos. Reapresentação e primeira votação o projeto de resolução número 003/2025, que dispõe sobre a criação da Procuradoria Especial da Mulher no âmbito da Câmara de Vereadores e dá outras providências. Está à disposição dos senhores vereadores e discussão. Somente vou comentar nesse projeto que, conforme fomos questionados durante essa semana, esse projeto ele cria a Procuradoria da Mulher aqui no âmbito da Câmara Municipal de Vereadores, né? Não tem custo nenhum para a Câmara, bem como também as indicações das responsáveis, as vereadoras que serão a procuradora, né, desse projeto, também não serão remunerados, não haverá gastos. Então, só para deixar claro para a comunidade. Continua em discussão. Não havendo discussão, está em votação. Quem concorda, permaneça como está, os contrários se manifestem. Está aprovado em primeira votação por unanimidade de votos. Reapresentação e primeira votação do projeto de resolução 004 de 2025, que altera a resolução 003 de 24 de fevereiro de 2025, para acrescentar o capítulo 4º da ajuda de custo no título 2 e da outras providências. Está à disposição e discussão.
Não havendo discussão, está em votação. Quem concorda permaneça como está, os contrários se manifestem. Está aprovado em primeira votação por unanimidade de votos. Bem, não havendo mais matéria, então, eu gostaria de iniciar a palavra livre, então, com o vereador Alisson Alberton. Boa noite, senhora presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite a todos que nos acompanham pelas redes sociais, pelo Facebook, a todos que nos acompanham também pela rádio, aos que se fazem presente aqui nessa noite, nosso amigo Dinho, o Antério. Hoje eu gostaria de ser bem breve, senhora presidente. Tá. Eu gostaria apenas de fazer um apelo à Secretaria do DMR, que ali na linha São Pedro, eu sei que o maquinário passou lá alguns meses atrás, foi patrolado, a chuva, por conta da chuva, teve alguns trechos ali que ficaram deteriorados. Eu faço um apelo para que seja deixado de lado algumas situações pessoais ali entre o secretário e alguns moradores lá daquele trecho, daquela linha, e que seja feito lá o cascalhamento, pelo menos nos trechos ali que estão mais danificados. Eu sei que são 2.000 metros ali de estrada, não é assim para cascalhar do dia para a noite, mas pelo menos nos trechos mais danificados lá seja cascalhado e que seja deixado de lado ali algumas situações pessoais, né, que talvez esteja na justiça e a justiça resolva ali quem está certo e quem está errado, mas algumas coisas nós precisamos deixar de lado. Particularmente, eu fui em 2020, quando eu era secretário do Social, fui denunciado pela atual administradora injustamente, mas hoje estou aqui tentando cumprir o meu trabalho da melhor maneira, inclusive para colaborar com a administração dela. Seria apenas isso, senhor presidente. Eu peço licença para me retirar por conta de um compromisso. Obrigado, vereador Alisson. Licença concedida. Com a palavra, então, a vereadora Margarete Hermes do Amaral. Boa noite, senhora presidente. Boa noite aos meus colegas vereadores, ao pessoal que faz a transmissão aqui via Facebook, Rádio Atalaia, YouTube, o Marcão, o Pedro, esqueci o nome do Davi. Seu Davi aqui da Rádio Atalaia, desculpa ter esquecido o nome. Aldinho, que está aí, Dinho. Tudo bem? Boa noite, seja bem-vindo, ao pastor Antério. E a todos que nos acompanham pela Rádio Atalaia. Vou falar um pouquinho sobre o projeto de resolução da Procuradoria da Mulher, implantada pela Câmara de Vereadores. Parabenizar a vereadora Rosalva, que teve a iniciativa, juntamente com todas nós vereadoras, a mesa diretora, e dizer que no mês de agosto lilás, o mês pertinente para colocar esse projeto em pauta e fazer com que ele se concretize. Diante de tanta violência contra a mulher, é muito gratificante, é bom a gente ver iniciativas assim para estar colaborando e incentivando as mulheres em tantas coisas que vêm sofrendo, tantas violências que vêm sofrendo, inclusive a morte. Então, as mulheres ainda estão bastante vulneráveis no nosso meio e precisam ser acolhidas, precisam ser ouvidas e, com certeza, passar para frente as suas demandas. Assim, estaremos aqui disponíveis, né, com a procuradora e todas que farão parte desse projeto, para estarem acolhendo, recebendo as denúncias, conversando, passando para frente a denúncia, né, para todas as autoridades competentes, e assim que tiver o projeto pronto, a gente vai estar divulgando mais também, fazendo divulgação, né, desse projeto aí, para que as mulheres tenham esse apoio, mais esse apoio, para que elas não venham a sofrer mais tantas violências, né? Então, não é admissível que as mulheres, em pleno século XXI, estejam passando por tantas violências nesse sentido aí ainda. Então, nosso apoio aí da nossa parte, para que sejam ouvidas e que não sejam silenciadas.
Também no mês de agosto teve uma mobilização grande aí com Agosto Laranja pela PAI, né? Foi dedicado à conscientização e prevenção das deficiências, né? Um mês de conscientização sobre a esclerose múltipla também, né? E foram feitos também o pedágio, a caminhada, foram feitas várias atividades aí com os alunos da APAE, e a gente vê a importância desse movimento para estar explicando, repassando informações sobre essas condições, né, das deficiências aí, e mostrando que todas essas pessoas têm um apoio e precisam e estão sendo tendo condições apoiadas para que elas sejam representadas na sociedade, né, enquanto a PAI, ali professores, toda a instituição, e repassando informações, né, sobre essas deficiências para promover a inclusão das pessoas com deficiência na nossa sociedade. Muito importante essas ações. Os alunos se sentem bastante inclusos, né, na sociedade. Então, a gente parabeniza a PAI por todas essas manifestações aí do mês do Agosto Laranja. Seriam essas minhas palavras, senhor presidente. Boa noite a todos e um ótimo final de semana. Com a palavra, então, a vereadora líder do governo, Marilei Bernardi. Boa noite, senhora presidente. Em teu nome, cumprimento todos os nobres vereadores e vereadoras e também ao público que aqui se faz presente. O policial Luizinho, nosso amigo Anderson, pastor Lautério, obrigada pela presença, Marcão, Pedro também, e aos rádio ouvintes e também quem nos acompanha via Facebook e YouTube. Em rápidas palavras aqui, eu quero primeiramente fazer novamente o convite que nesse sábado, no dia 30 de agosto, nós teremos então o desfile das soberanas do município de Campo Herê, no centro de eventos, a partir das 20 horas da noite, então, que toda a população sinta-se convidada para prestigiar esse grandioso evento que retoma aí, dando início, então, que teremos a Expo Campo Herê, né, vereadores, que bom, parabéns à prefeita municipal pela iniciativa e sabemos o quanto isso também gera a economia do nosso município. Então, sintam-se todos convidados para o dia 30 de agosto, então, no Centro de Eventos, a partir das 20 horas da noite. Quero aqui também falar um pouquinho sobre a PL, o projeto de lei número 50, que ele fala sobre a doação de 2 terrenos que o município, então, recebe, agradecer imensamente a família do Pedro Damo, né, que fez as doações dos terrenos, mas parabenizar principalmente a administração municipal, na pessoa da nossa prefeita Rosane, que eu não tenho dúvidas que ela teve um ótimo respaldo para que o município recebesse essas doações e, como bem foi falado, no valor de R$ 4.228.740. Então, é um valor bem significativo e que Retirado do plenário. Com a palavra, então, o vereador Valdir Venâncio Pereira. Saudar o senhor presidente, saudar os colegas vereadores, o Marcão e o Marquinhos, seu filho aí, né? Em nome deles, saudar todos os ouvintes da Rádio Atalaia e também do Facebook. Nosso amigo Luizinho, professor do ProUni, no Sargento. Seja bem-vindo a esta casa, sanitária. E o nosso amigo Anderson. Hoje, esse projeto muito importante que vai nessa situação também, a gente fica feliz, a prefeita também,
Acho que com certeza, essa parte do município é muito bom. Também quero pedir desculpa às vezes, essa semana dos jogos, muitas festividades, não pude estar participando. Caso de doença, talvez também não podia vir. Sabe que eu gosto de futebol, gosto de estar por ali, mas não deu tempo, né? Não pude vir. Também o convite da comunidade de São Brás, né? O programa de festa domingo, acho que do Clube de Mães, dos idosos, vão participar lá, que é uma festa muito importante, sempre é bem por de Navidad. E estamos lá para servir uma boa carne e de tarde uma matinê, então quem participar lá é só pagar cerveja. Por hoje era isso, boa noite e até a próxima. Muito obrigado, vereador Valdir. Com a palavra, então, o vereador Marcelo Bruneto. Senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, público que nos acompanha nessa noite, que nos acompanha através da Rádio Atalaia e também no Facebook, meu boa noite. Luizinho, seja bem-vindo mais uma vez aí a esta casa. Ano passado, ou na outra legislatura, vinha mais vezes, então continue. Eu quero levantar dois assuntos aqui, muitas vezes comentado na legislatura passada, a respeito dos animais de rua. Nós temos aqui em Campoerê muitos cães, muitos gatos na rua e de vez em quando acontece de um desses cães morder uma pessoa na rua, né? E segundo levantamentos, em 2035 nós teremos no Brasil o dobro de animais que tem na rua de hoje. Hoje temos cerca de 30 milhões, é um número bem significativo. Então, vai dobrar esse número. E Campoerê também não será diferente. Nós temos 9 mil pessoas aí, então serão 4 ou 5 mil animais no total. E pensando nisso, o governador do estado, ele lançou o programa PET levado a sério. É um programa que ajuda os municípios a castração desses animais. As inscrições foram feitas para quem os municípios se inscreveram, já tinha mais de 140 municípios do estado inscritos. E eu acabei mandando mensagem para a prefeita na última semana para que fizesse também. Segundo ela, o município se inscreveu. Então é importante que temos esse programa e que vão trazer para o município para castrar esses animais que estão na rua. E além disso, eu peço para as pessoas, para a população, que cuidem dos seus animais, porque senão acabam criando, jogando nas ruas, nas estradas do interior aí, e também isso aí não é legal. Então vamos nos prevenir e fazer as castrações devidas. Além disso, outras coisas poderão ser feitas, como conscientização nas escolas, campanhas nesse sentido. Outro assunto que eu gostaria de falar é uma preocupação que eu tenho nas coisas que vem acontecendo em nossa cidade. Eu percebi já ano passado, ano retrasado, algumas situações, como por exemplo, as faixas das ruas. Não sei qual o objetivo e porquê. Essas faixas alguém pediu, ou talvez o secretário, por livre e espontânea vontade, ia lá e pintava diferente do jeito que diz na lei, se era colocando transversal. Então, não passou na Câmara de Vereadores o projeto, é feito porque alguém pediu, porque alguém quis fazer daquela forma, e ficou de maneira equivocada esses estacionamentos. Isso é um exemplo. Mas nós temos também essa semana, não sei se foi essa semana ou semana passada, que foi colocado um regulador da altura em uma rua. Eu não discordo da colocação. Eu acho que se é necessário, sim, tem que pôr. Mas tem que passar por essa casa, tem que passar pelo Conselho de Trânsito para que seja aprovado. Não passar por cima das leis, dos vereadores, do Conselho de Trânsito e fazer, eu quero fazer, então nós vamos fazer. É como se não tivesse vereadores aqui para legislar sobre assuntos de interesse do município, onde a própria lei orgânica, no artigo 27, diz que cabe aos vereadores fazer esse papel. Então, eu penso aí que sempre tenha algo nesse sentido que seja passado para esta casa, para esses vereadores. No mais, agradeço, senhora presidente, desejo
Uma boa noite a todos. Obrigado, vereador Marcelo. Com a palavra, então, o vereador Clebinho da Maia. Boa noite, senhora presidente. Boa noite, meus colegas vereadores. Nossa autoridade lá, o Luizinho, seu Antério, o Dinho, o pessoal aí que nos assiste pelo Facebook. Logo mais vai nós ouvir pela Rádio Atalaia. Queria comentar um pouquinho sobre o ginásio, que até na sessão passada foi falado. Eu acredito, pessoalmente, que esse ginásio aí o pessoal tinha que ter cobrado quando estava parado, né? Então o ginásio hoje está quase sendo finalizado e daí todo mundo está cobrando. Então eu acho que a legislação passada teria que estar cobrando quando estava parada a obra, né? Não agora que está quase pronto. Então eu também quero deixar aqui, ó, bem dito para as empresas que ganhar a licitação no Campo Herê, nós vamos estar fiscalizando aqui para frente, que não vai ter essa de pegar a obra aqui e ficar 2, 3 anos para pegar. E não estou falando nome de empresa nenhuma, só estou deixando um recadinho que nós vamos começar a fiscalizar. Vamos ficar em cima, vamos ajudar o prefeito a fiscalizar, e o que for para nós fazer, nós vamos fazer. Então, deixar esse recado para as empresas que quiserem vir participar da licitação em Campo Herê, que estejam cientes que nós vamos estar em cima. Pegou a obra, vai terminar. Tem o prazo para terminar, de repente pode ser que passe um pouco do prazo, mas não 2, 3 anos, né? Daí vamos também. E quero falar para o prefeito que pode contar comigo, para nós estar fiscalizando junto aí e fazendo o melhor para Campo Herê. Era isso hoje, presidente. Boa noite. Obrigado, vereador Clebinho. Com a palavra, então, o vereador Cleverson de Jesus dos Santos. Boa noite, vereadores, vereadoras, o público aqui presente, o nosso amigo Luizinho, o seu Antério, o Dinho, as pessoas que nos assistem através do Facebook, YouTube, e que nós vamos nos escutar através da Rádio Atalaia mais tarde. Eu gostaria de falar um pouquinho aqui sobre a minha indicação 074, onde eu solicitei para que o executivo, no caso, tenha a viabilidade que faça, então, um banheiro masculino e feminino na nova praça que está sendo construído, ao lado da Delegacia da Polícia Civil. Estive lá dando uma olhada esse final de semana, vai ficar uma praça muito bonita, muito interessante, né? Essa praça sendo construída naquele local, mas por pedido de pessoas do comércio local, vieram me procurar pedindo para que tivesse banheiros para as pessoas estar usando, sendo que depois de pronta a praça talvez vai estar sobrecarregando banheiros naquele contorno, né? As pessoas vão acabar usando banheiros de lojas, enfim, temos ali o pessoal do açaí, né, que vende, então é capaz de pessoas indo usar o banheiro ali, né, justamente por não ter um para estar sendo usado na praça. Então é muito interessante fazer um banheiro masculino e feminino, e fiz esse pedido antes que seja terminada a praça, justamente para que os pedreiros já, né, aproveitem fazer, sendo que se for feito depois esse banheiro vai ter que ser quebrado, de repente o piso novamente, deslocado os pavers do lugar, enfim. Então já aproveitaria, né, fazer esses banheiros antes que termine a construção da praça. Então seria muito interessante e que a prefeita então já fizesse, né, mandasse para cá o projeto, que não, caso não precise, faça os banheiros antes do término dessa construção da nossa praça. Como o vereador Marcelo falou, na questão das castrações dos animais, eu fui um dos vereadores que na outra legislatura bateu bastante nessa tecla, sabendo da importância. Temos aí, na época foi feita uma contagem de animais abandonados entre bairros e centro, foi totalizado aí aproximadamente 800 animais, né, de rua, e não tendo o devido cuidado, esses animais acabam, além de estar procriando aí como não deveria, também acabam trazendo doenças, né? Doenças aí para os seres humanos. Então, fui um dos vereadores que bateu bastante nessa tecla, pedindo para que fossem tomadas devidas providências na questão das castrações. Fui o vereador que ano passado destinei das minhas emendas impositivas R$37 mil para as castrações. Até teve a prefeita lançando um projeto de castração nesse ano e chegou até nós, até busquei informações que ela ia usar os meus R$37 mil e colocaria mais R$40 mil. Foi o que não aconteceu.
ela lançou o projeto usando a minha emenda impositiva e foi só isso. Deu R$ 42.000, acho que ela colocou R$ 4.000 a mais e parou por ali. E com esse valor foi castrado 90 animais, se eu não me engano. E esse ano, novamente, então, eu destinei mais R$ 20.000 da minha emenda impositiva para novamente, né, custear essas castrações. Acredito que também agora teve licitação com esses R$ 20.000. Na verdade, não passou o projeto dos R$ 20.000 ainda para cá, para casa. Acredito que vai passar ainda, mas já teve, eu acho, sendo usado aí. Eu não tenho bem certeza de quantos R$ 1.000 foi usado, mas já chegou até mim que foi licitado e uma veterinária aqui do município já está fazendo, né, as castrações. Então, muito interessante dar continuidade a esse projeto. Além disso também que através do governo estadual foi lançado, né, esse programa de castrações. Então, muito importante o município fazer a inscrição para estar recebendo também esses valores. Também falando sobre a fala do amigo vereador Clebinho sobre a questão de fiscalização do ginásio, era um ginásio que estava parado, como foi debatido aqui muitas vezes, e nas últimas 2 sessões debatido muito mais sobre a questão do ginásio, mas era um ginásio que estava parado há muito tempo e não cabia nós, né, fazer a fiscalização, até porque até dar continuidade novamente na construção, nós não estávamos vereadores, né? Então fazia parte de outra legislatura. Então não tinha nem como nós estar fazendo cobranças, né? Porque nós não estávamos aqui dentro nessa casa, não estávamos sentados nessa mesa. Mas a partir do momento que eu, particularmente, coloquei os pés aqui dentro, essa questão de fiscalização foi muito acirrada, eu fiz o meu trabalho como deveria e continuo fazendo. Tanto é que, né, o ginásio aí está sendo investigado e cobrado, né, eu que dei o pontapé inicial, então mostra que de fato eu me interessei em buscar informações, aí pedi para também o vereador, na verdade eu abri aqui, né, para quem queria assinar junto, e o vereador Marcelo e o Alisson assinaram junto, então para nós estar pedindo mais informações sobre esse novo ginásio. Então questões aí de obras paradas, de outra legislatura, de outra gestão, não cabia a nós, né, fazer nada, não teria como nós fazer nada, porque nós não era vereador eleito. Mas, como eu falei, desde a legislatura passada que eu assumi, esse trabalho tem sido feito e não é pouca coisa. E vamos continuar fazendo. Eu deixo aqui convite para os vereadores para que façam realmente essas cobranças. É interessante, eu sempre falo que é muito bonito, é muito fácil você ir numa inauguração de uma obra, bater palma, falar, pegar o microfone e gritar aos 4 ventos. Mas o mais importante, antes de entregar uma obra bonita, e que de fato está ficando uma obra bonita, uma obra interessante, muito bem feita, muito bem construída, isso é inegável, não tem como nós fechar o olho para isso, mas é muito importante, e isso na verdade é olhado como cidadão, tipo, as pessoas falam, que obra bonita, né, ficou uma obra grande, mas está favorecendo aí os munícipes, mas nós não podemos ter o mesmo olhar do cidadão, nós temos que ter um olhar um pouco mais apurado, que é a questão de cuidar como o dinheiro está sendo usado, está sendo usado da melhor forma possível, está sendo usado da forma correta, porque é o nosso trabalho aqui dentro, nós temos que ter esse cuidado, porque se acontecer algo errado e for comprovado, nós podemos estar aí sendo chamados pelo Ministério Público e vamos arcar com as consequências. Então, além de nós bater palma na inauguração de uma obra, nós temos também, antes disso, fazer a nossa parte, que é a fiscalização. E da minha parte vai continuar, né? Não tenho dúvidas disso. E quando eu convido os vereadores também, para quando precisar assinar documentos, que vocês também, além de falar aqui, assinem junto, né? Então, como eu falei, vamos continuar nosso trabalho aí de fiscalização, legislando e fiscalizando, para que de fato ocorram as coisas da melhor forma possível no município. Além disso, também buscando emendas, fazendo o trabalho que deve ser feito. Então, sobre essas minhas... Essa da parte, vereador. Pois não? Ainda a respeito do ginásio, como o vereador mencionou, nós, enquanto estivemos aqui na legislatura passada, estivemos cobrando para que fosse feito, tanto que foi iniciada a obra, ainda foi buscado informações e foi iniciado a restauração daquele espaço.
E depois disso continuamos cobrando para que fosse finalizado o ginásio. Antes de nós estarmos aqui, quem era vereador na época era o prefeito municipal que está hoje. Então, eu não sei se ela cobrava para o prefeito da época para que fosse feitas as melhorias. Então, eu só digo que enquanto nós estamos aqui, a gente está à disposição e cobrando por melhores resultados, que as coisas saiam do papel e realmente atendam às demandas da população. Fora isso, eu vi o programa do último sábado na rádio, onde a presidente fez, e em algum momento do programa, ela falou que todos os aditivos passaram por esta casa. Então, foi um equívoco, talvez, no momento da fala, porque apenas um equilíbrio passou por esta casa. R$ 154 mil. Os demais foi feito através do decreto pelo Executivo Municipal. Muito obrigado, vereador. É exatamente isso. E como também teve a fala da vereadora Marilei na gestão passada, eu não consigo entender como tem vereador aqui dentro que fala. Assim, ó, se eu estivesse cometendo um crime aqui dentro, que seria tá cobrando informações, até poderiam me crucificar, mas de apenas eu pedir documentos, né, para estar vendo se está tudo certo, está tudo correto. Muitas vezes acabo sendo crucificado aqui dentro, em uma das falas dela, falando que o vereador que estava pedindo documentação acabou assinando junto e aprovando um desses aditivos. Sim, os aditivos, ela falou. Sim, de fato, nós aprovamos um aditivo, mas, como mencionado pelo vereador, foi o menor, né, de 154 mil. E esse aditivo, quero deixar claro para a população que foi aprovado um aditivo de 154 mil, e para nós aprovar esse aditivo, né, vereador, teve que vir aqui a engenheira da empresa, teve que vir documento, tiver que vir aqui fazer uma reunião com nós, explicar tudo por que ia ser usado esse dinheiro, por que seria aditivado, para depois de toda essa conversa, nós liberar esses 154 mil. Então, foi só um valor que foi liberado. Aí eu deixo a pergunta para ela, que ela leva a prefeito, então, por que os outros valores não passaram pela casa? Por que foi feito tudo por baixo do pano, tudo por decreto? Então, mandasse todos os aditivos, aí nós ia ver. Aí poderiam até julgar eu de não estar pedindo esses documentos, porque daí eu teria aprovado todos, né? Mas foi aprovado só um e não foi fácil, né? Tivemos que fazer reuniões aí para deixar bem claro o porquê, né, desse aditivo. Então, são coisas que estão sendo jogadas na mídia, né, distorcendo os fatos, talvez querendo passar aí para a população que estamos mentindo, que estão fazendo coisa errada aqui dentro. De fato, nós estamos fazendo só o nosso papel, né, que é buscar informações aí e ver se está sendo usado correto o valor, o dinheiro dos tributos, dos impostos que a população, você está assistindo aí, está pagando todo mês. Então, vamos continuar fazendo nosso trabalho aqui, goste, não gostem, pessoas vão aplaudir, outras vão ficar bravas, mas não tem problema. O importante é você deitar a cabeça no travesseiro à noite e saber que o teu trabalho está sendo feito. Seriam essas minhas palavras essa noite, uma boa noite a todos. Muito bem. Com a palavra, então, vereadora Rosalva Boligon. Boa noite, senhora presidente, boa noite, colegas vereadores. Também boa noite especial a todas as pessoas que nos acompanham através das nossas mídias, a Rádio Atalaia, Facebook, YouTube. Também cumprimentar o seu Antério, né, que nos dá a honra aí da sua presença. Também o nosso amigo Luizinho, né, responsável também por tantas demandas e projetos interessantes aí para a nossa comunidade. Seja bem-vindo, obrigado pela tua participação. Eu gostaria inicialmente de me solidarizar com a família da dona Rosa Américo, nossos sentimentos aí a ela, a todos os familiares, pela passagem do nosso querido amigo, seu Abenício Américo, que aconteceu essa semana. Então, uma família, né, da nossa sociedade que trabalharam, que contribuíram também, né, a dona Rosa sempre trabalhando aí nas escolas do nosso município. O nosso grande abraço. Gostaria de agradecer à Secretaria das Cidades, na pessoa aí do seu José Atílio, o secretário, também do coordenador Luiz Fernando e todos os colaboradores, os servidores daquela pasta, pelos serviços realizados. Eu tenho feito várias
conversas, né? Eu já disse aqui em outro momento que o meu modo de trabalhar de repente seja um pouco diferente. Gosto de ligar, gosto de sentar com os secretários ou com os representantes nas pastas e buscar a solução. Então tivemos aí vários pedidos realizados e atendidos, outros também feitos e não atendidos, mas entendemos a explicação e a demanda e estamos aqui para somar e ajudar no que for preciso. Da mesma forma, agradecer a secretária de Educação, também com demandas que levamos aí há poucos dias, referente a vagas em creches, né? Sabemos que não é fácil conciliar, mas sabemos de todo o empenho da secretária e da sua equipe para melhor organizar os espaços da educação. Também sentamos essa semana aí com o secretário de Saúde, buscando alternativas, pensando novos projetos para a pasta da saúde, que é uma pasta tão importante. Já falando da pasta da saúde, agradecer aí o vereador Marcelo, que falou sobre o PET levado a sério também. Vereador, da mesma forma, quando soube deste projeto, deste programa aí implantado pelo governo estadual, também entrei em contato com o secretário, uma vez que é um programa que precisa ter continuidade. Começou devagarinho, porque todo o programa, o projeto precisa de recurso. O município não dispunha desse recurso para destinar a esse serviço, né? Como o vereador que me antecedeu também colocou aí a disponibilidade de emenda, né? Que foi utilizada. Só salientar que sim, que o projeto está em andamento, sendo executado. Tivemos aí, passou por essa casa há alguns dias, para abertura de crédito, um valor de uma emenda do deputado Marquito, que é destinado para a vigilância sanitária e para esse fim, para as castrações, né, dos animais de rua, animais não só de ruas, mas quem faz todo esse trabalho é a equipe da vigilância sanitária. Então, gratidão aí. Finalmente vem um recurso do governo do estado para que os municípios possam dar continuidade a esse trabalho. Não vou me deter muito, mas gostaria sim de falar sobre o projeto aí da Procuradoria da Mulher no âmbito da Câmara Municipal, que deu entrada nesta casa, uma vez que estivemos em Florianópolis e foi um tema bastante discutido e debatido, né? Existe a Procuradoria da Mulher no âmbito da Assembleia Legislativa e foi uma das palestras a qual a gente participou, fazendo esse apelo, né, essa solicitação para que os municípios também se organizassem. E vem de encontro aí ao que a vereadora Margarete também já relatou sobre o Agosto Lilás, né, onde a gente tem um mês aí para lembrar as violências contra a mulher. Eu estive lendo, estudando muito e busquei informações aonde o Tribunal de Justiça elaborou um relatório aí, afinal de contas esse relatório ele é realizado todo ano. Mas eu peguei um número de 2023, né, há 2 anos, porque aparecia o nosso município de Campo-Herê nesse relatório do Tribunal de Justiça e eu gostaria de falar para você, mulher, que está em casa, que está nos acompanhando. Campo-Herê teve em 2023 232 registros de violência. Isso significa em torno de 24%, né, da nossa população feminina. De registros, fora aqueles casos que as pessoas não buscam ajuda. Então, a Procuradoria da Mulher vem para somar, é mais uma porta de entrada, mais um apoio para que a gente possa aí lutar para combater os diversos tipos de violência física, psicológica, sexual, moral, patrimonial, a violência política, o assédio sexual nas empresas, nos locais de trabalho. Quantas vezes aquele tapinha, aquela passada de mão, quantas vezes o marido dizendo que é ele que fica com o dinheiro da mulher. São esses tipos de violências que nós temos todos os dias aí na nossa sociedade. Então, só fazendo um pouquinho esse breve comentário, né? E esses números que nos assustam. Santa Catarina, só em 2025, já tem registrado 4 feminicídios por semana. 87 pedidos de proteção por dia. Santa Catarina, 2025 até o mês de julho. Então, isso é para a gente ficar ligado e antenado. E estamos
sempre à disposição. Eu gostaria também de fazer um comentário e agradecer aí todo o empenho da equipe da administração municipal. Sou parceira para as coisas certas, o que precisa a gente não criticar, mas buscar soluções, juntos a gente vai buscar. É a nossa forma de legislar, também fiscalizando. Mas nos 7 meses de governo dessa administração municipal, nós tivemos aí 18 ordens de serviços realizadas, ou seja, uma média de 2 ordens e meia de serviço por mês acontecendo no nosso município. Fora as obras que já estão em andamento e que já foi citado aqui anteriormente, a questão do ginásio de esportes que está em construção. Eu tenho a minha opinião. Eu fui buscar as informações, uma vez que essa casa aprovou o pedido de informações solicitados pelos colegas vereadores. Quando chegou nessa casa, eu fui uma das pessoas que também foi realizar a leitura, fui sentar com o setor jurídico, buscando entender um pouco desse processo gigantesco que é a construção do ginásio que está em andamento. Então, no meu entendimento, também entendo que as explicações que vieram até nós estão de acordo. A partir do momento que eu entender que não está, eu vou falar nesta casa, mas eu gostaria de fazer esse comentário, porque eu acho que a gente precisa se respeitar, né? Que cada um de nós tem um jeito de legislar e de entender as coisas. Não vou concordar com o que esteja errado, mas também gostaria de ser respeitada pelos colegas, dizendo que eu sei sim legislar e eu não venho para essa casa somente para comer merenda. Seriam essas as minhas palavras, senhora presidente, muito obrigada. Obrigada, vereadora Rosalva. Então, para fazer uso da palavra livre, eu passo nesse momento a presidência dos trabalhos à vice-presidente, vereadora Margarete Hermes do Amaral. Passo a palavra para a vereadora Suziane Pesque. Muito obrigada, vereadora Margarete. Então, gostaria de saudar todos que estão presentes nesta noite aqui, né, o Luizinho, o pastor Antério, o Anderson estava aqui, mas não vi mais ele, mas um abraço da mesma forma. Então, o Marcão, aí o Pedro, também o Davi da Rádio Atalaia, meus colegas e colegas, vereadores e vereadoras, a nossa diretora da casa, e quem nos acompanha em casa através da transmissão e da Rádio Atalaia. Quero dizer, assim, que é um motivo de muita alegria, vários convites aí para o pessoal participar, nossa comunidade contente, faceira, nossa comunidade fazendo suas festividades, tendo o apoio e o amparo do Poder Executivo no que lhe cabe. Nossa comunidade tão feliz e tão faceira com o trabalho que está acontecendo, que até doação de um terreno de quase 4,5 milhões para se fazer um parque, que nunca antes a prefeitura tinha crédito para comprar 5 quilos de açúcar no comércio. Sempre devendo. Sempre chegava em agosto, não tinha combustível nas máquinas no interior. Chegava em agosto, era um monte de servidor público, que era os cabide, né? Tudo demitido, porque não tinha como pagar salário. Agora a coisa está andando. Talvez incomode alguns o progresso. Talvez não esteja bom, mas vamos respeitar, né? Não está bom, não está bom. Eu também tenho minha opinião, vereadora Rosalva, que eu acho que está andando mesmo porque, vendo a obra parada, nós não ficamos de braços cruzados procurando o problema. Olha, meu Deus, aquela obra parada. Meu Deus, tem uma árvore lá dentro. Não, nós somos a Florianópolis atrás do dinheiro. Se quer fazer obra, tu precisa de recurso. E nós conseguimos 2.600.000 do governo do estado para dar andamento àquela obra, parada. Sem falar que não tinha crédito nem no governo federal, porque o município estava ilegal com o governo federal por não ter cumprido o que tinha que cumprir. Então, o advogado e a prefeitura tiveram que regularizar a situação para daí sim conseguir o recurso. Fiscalizar, a gente fiscaliza. A gente vai lá, mas a gente não fica gravando o tempo inteiro, não fica falando o tempo inteiro. A gente pergunta e vai atrás das ações. No início dessa gestão, teve 2 ruas que eu bati, fui em cima da empresa inúmeras vezes. A rua Minas Gerais, lá no bairro Melo, que nem inaugurada foi, já tem que ter uma massa de asfalto em cima. Vocês sabem a Minas Gerais lá, no trecho que é quase em frente ao anexo Irmã Florêncio. Lá na Vila Feliz, que era o primeiro calçamento que teve, a empresa fazia
nos 6 primeiros meses, nem lembro quem era o secretário na época das cidades, eu acho que era o ex-vice-prefeito Roque Melo. Ele era o secretário. E que, por ele, estava bom do jeito que estava. Não, não estava bom. Eu fui para cima da empresa e lá nós batemos boca valendo com os donos da empresa, para que fosse feito um serviço de qualidade que a população merece. E quando precisa, a gente sim vai atrás das informações e quando tem que fazer crítica, a gente critica. Como eu falei também no rádio, vereador Marcelo, que posso ter me equivocado, mas que passou aditivo, passou aqui. Foi bem explicada a situação que estava. Um deles pode ser. Mas quero só complementar a tua fala, que como a gente, às vezes, falei na rádio sábado, defendendo o trabalho da Câmara, defendendo o trabalho dos vereadores. Como houve informações de que tinha projeto parado aqui, por algumas ações que precisavam ser feitas lá no Executivo, alguns dos servidores estavam falando que era porque tinha projeto parado na Câmara. Eu saí na defesa, porque aqui não fica parado projeto. Os nossos vereadores vão à luta e trabalham e fazem o que tem que ser feito. Agora, tudo precisa ter um limite. Né? Tudo precisa ter um limite, eu acho que o limite é o respeito. Mas a nossa comunidade acompanha, a nossa comunidade está vendo o real trabalho de cada um, o esforço que cada um está fazendo, indo atrás de talvez não resolver o problema, mas procurar ser parceiro e resolver. E eu acredito que em 2 meses vamos ter uma festona de inauguração desse tal desse ginásio aí, que vai ser o que a nossa comunidade merece, uma quadra oficial, uma quadra que tenha até o isolamento necessário, o amortecimento necessário, uma quadra que é exemplo para quadras de toda a região aqui, que antes no projeto original era cimento duro. Ah, o Campo Irã merece? Não merece. Os atletas merecem o que é melhor. E se tiver que aditivar para eles terem o melhor, é isso que eles vão ter. Porque, afinal de contas, a obra estava parada e a maioria do dinheiro nós fomos lá e conseguimos. Então, eu acredito que a nossa comunidade vai ter, sim, aquilo que merece. Dia após dia vai ter parque, vai ter rua coberta, vai ter tudo que nós merecemos aqui. E nós estamos aqui para ir buscar. Se tiver errado, com certeza nós vamos saber cobrar e saber exigir que seja feito o correto. Mas não faltando com respeito com os colegas. Eu agradeço a oportunidade e encerro a minha fala nesse momento. Senhora presidente, só me manifestar. Na verdade, o que aprovamos nesta casa não foi um aditivo. Foi o equilíbrio econômico, tendo em vista o aumento nos preços dos materiais que foram utilizados no ginásio aquele ano da pandemia. Então, foi isso que foi aprovado aqui, não foi aditivo. Muito bem, vereador Marcelo, só respondendo a tua pergunta, mas naquele momento, nós não somos tão inocentes assim, foi só um aditivo ou foi só um reequilíbrio. Talvez foi meu modo de falar, mas nós tivemos aqui uma aula do que eles iam fazer dentro do ginásio, de que forma eles iriam ter que mexer na estrutura, de que forma iria ter que ser feito as arquibancadas. Nós tivemos uma aula com a engenheira responsável, com a empresa, nós tivemos o doutor Ivo aqui presente na época explicando para nós. Eu concordo, tem dúvida, cada um dentro do seu respeito busca as informações. Mas não vamos tornar o nosso trabalho aqui, a nossa casa, uma verdadeira guerra de opiniões, na verdade, que falta com respeito com os colegas. Eu considero isso uma falta de respeito em algumas situações. Tem vereador aqui que não está fazendo seu trabalho porque não assina junto. Eu assino aquilo que eu acho que é certo. E o que eu achar que não está certo, vou trazer informação. Agora, não sou obrigada com essas falas, querendo intimidar que os outros não trabalham ou que os outros não vão à luta atrás do serviço. Nós vamos à luta, sim, mas existe dentro de uma casa legislativa o debate das ideias, existe a situação e existe a oposição. Então, mediante isso, gostaria de me desculpe se porventura eu falei uma palavra errada, que foi um aditivo ou um reequilíbrio, mas deu para a comunidade entender que nós tivemos acesso às informações antes também, e aprovamos naquele momento. Gostaria de encerrar assim as minhas palavras, tenham todos uma boa noite. Concluída a fala da vereadora Suziane Teschi, devolvo os trabalhos da presidência mesmo.
Nesse momento, então, encerro a presente sessão e convoco os senhores vereadores e vereadoras para a 29ª sessão ordinária a ser realizada no dia 4 de setembro de 2025, às 18h10, na sede da Câmara Municipal de Vereadores de Campo Airé. Tenham todos uma boa noite.